Bom, vamos lá, pessoal. Então, continuando as nossas aulas, né, videoaulas. Então, pessoal do segundo ano A, B e C. Então, nós vamos falar de literatura, apostila 5, aula 6. Tudo bem? Então, o que essa aula fala? Então, nós estamos falando desde o começo do ano a respeito do movimento literário chamado realismo, né? Já falamos um pouquinho de Eça de Queiroz, já falamos bastante de Machado de Assis e a sua importância. Hoje nós vamos falar do Aloysio Azevedo, porque o Aloysio Azevedo, ele trabalha com uma vertente desse realismo, que é chamado realismo naturalismo, tá? Que também já comentamos. Então, só para voltarmos aí nesse assunto. Qual que é a diferença? Então, assim, nós temos realismo, que trabalha com aquelas personagens mais profundamente, né? As personagens que a gente diz mais aprofundadas, né? Nessa parte de uma análise, né, da personagem. Aqui nós temos o quê? Nós temos já uma personagem tipificada, uma personagem superficial. Nós temos também um trabalho com as chamadas patologias sociais, né? E quais são as patologias sociais, professora? Nós temos aí a questão da pombinha, que é lésbica. Nós temos questões assim, mesmo da Bertoleza, né? A escrava, então como ela é vista, como ela é tratada. Então são aqueles problemas, né? Aquelas doenças sociais. Tá? E tudo muito visto assim, numa ótica que é própria do autor, tá? Que é o Aloysio Azevedo. Então, o Aloysio Azevedo, ele nasce no Maranhão, ele morre depois na Argentina e ele escreve o Mulato, tá? O Mulato vem de 1881, que é uma obra também extremamente importante. E nós temos aqui o Curtiço, que é de 1890, tudo bem? Então, vamos fazer um resuminho. Eu já tinha passado para vocês, né? Então alguns já começaram, já viram assim uma parte do Curtiço, mas eu vou colocar um link aqui também para que vocês possam, se vocês quiserem, tiver disponibilidade de tempo. É um livro que hoje não está sendo cobrado mais em grandes vestibulares, mas como ele tem uma importância incrível, né, para essa visão do naturalismo, então eu acho super importante vocês terem essa ideia, vocês conhecerem a obra, tá? Para poder, caso caia alguma questão, ter aí um respaldo, tudo bem? Então vamos lá. O que acontece? Essa obra ela vai retratar o Rio de Janeiro no século XIX, tudo bem? Então, qual seria o retrato desse Rio de Janeiro? Então, nós temos dois portugueses que vêm para o Brasil. Então, eu tenho o João Romão e eu tenho o Miranda. Eles vão vir em situações diferentes, tudo bem? Mas ambos são ambiciosos. Então, assim, por que João Romão é ambicioso? Bom, ele vem pobre para o Brasil, aí ele começa a trabalhar numa venda, e aí, desde sempre, o que ele faz? Ele rouba, tá? Então, ele vai fazendo assim, o troco, ele sempre guardava uma parte para ele. Então, ele recebia o troco e pegava, tirava uma parte dele. Então, ele sempre trabalhou com essa parte de trapaça, para quê? Para um enriquecimento dele. Tudo bem? Então, é através do que ele vai fazendo que ele consegue construir o cortiço. E esse cortiço, ele chama depois, mais tarde, de estalagem. Então, ele acha que o cortiço, qual que é a diferença? Então, assim, para ele o cortiço, ele vai ter, né? Então, assim, vai ter um público que é mais pobre, esse público paupérrimo, que vai vir para trabalhar na pedreira que ele compra e que ele tem uma pedreira. Então, é um público bem pobre, tá? E a estalagem depois seria já para outros tipos de trabalhadores, tá? Mas ele trabalha sempre com esse crescimento. Na vida dele, ele sempre visa esse crescimento, tá? Então, é esse crescimento de chegar a ser alguém, que é essa que é a intenção da vida dele. E é aí que tem aquela grande crítica, né, ao capitalismo, né? Então, essas pessoas que vão enriquecendo, né, tem esse propósito de enriquecimento, mas de verdade não traz nada de positivo para a sociedade. O Miranda também vem, mas o Miranda, ele vem casado com a Dona Estela, e assim, eles têm um relacionamento, a gente fala que ele tem é um relacionamento que os dois se odeiam. Eu posso falar que é assim, uma relação assim, bem complicada.
Então, assim, ele casa com ela por ter ascensão social, tá? Então, amor de fato não existe. O que acontece aqui? A dona Estela, ela trai o Miranda, mas assim, claramente, que todo mundo sabe de traição. Então é com um, ora com o outro, e ele vai aceitando isso. Então assim, ele vai aceitando por quê? Porque ele não pode perder, né, aquela ascensão social que ele conquistou. Então é como se ele abaixasse a cabeça e aceitasse o que ela está fazendo. O que acontece? No decorrer da obra, ele até, eles têm um momento assim mais, que eles estão mais próximos, tá? Mas assim, é uma proximidade mais sexual, que isso também implica nessa caracterização que é trabalhada pelo naturalismo, tá? Então mostra mais essa tendência sexual para falar que eles estavam se dando bem, mas logo isso daí passa. Então, de fato, não tem o amor de verdade, não tem, né? Eles têm uma filha, a filha é chamada de Zulmira, tá? Que ela tem o padrão mesmo da filha da burguesia, então ela estuda piano, ela não faz nada da vida, ela guarda um casamento arranjado, né? Lembram daquele papel da mulher que a gente já viu? Então ela tem assim uma futilidade que é própria dela, tudo bem? Então o que acontece? O Miranda, ele fica preso a isso. O João Romão fica preso ao quê? A querer enriquecer em cima dos outros. Se ele foi inicialmente roubando a avenida que ele trabalhava, ele também tem uma situação, tem um trabalho aqui com a negra Bertoleza, tá? Que é bem complicado. Então, assim, nós estávamos na época, né, da abolição. E Machado já dizia, nós já falamos sobre isso, né? Que ele tinha, lembram aquela visão além? E ele fala, olha, nós estamos próximos à abolição, a abolição vai acontecer, mas de fato o negro ele vai ter, né? Esses escravos eles vão estar muito presos, né? Os seus donos. Então assim, o que acontece com a Bertoleza? A Bertoleza ela trabalha para o João Romão e ela vai guardando desse trabalho rende dinheiro que ela pede para o João Romão ir guardando para pagar a sua carta de alforria, né? Então ela sempre, durante toda a obra, ela falando, seu João Romão, o senhor está guardando meu dinheiro? Porque se meu dono vier aqui, eu tenho como pagar e estar livre. Ele, não, você pode ficar tranquila, estou guardando seu dinheiro. E é dessa relação de trabalho tem até algo que ela serve como uma escrava sexual para ele. Ele vai mantendo relações com ela, então ele faz esse uso dela também. O que acontece? Então, num determinado momento da obra, o dono reaparece, né? Vai à procura dela e aí ela fala, né? Ela fala assim, olha, paga, né? Dá o dinheiro para ele, para a carta. O que ele tinha feito? Ele fez uso desse dinheiro em prol dele. Então ele colocou esse dinheiro para construir a estalagem, né, para comprar a pedreira e de fato não tinha dinheiro para dar. Ela entra, né, em pânico, ela não quer voltar para esse dono de maneira nenhuma e ela se mata. Então na hora ela vai lá e ela se mata porque ela prefere morrer a voltar a ser escrava entre aspas, né? Mas o que acontece? Aqui mostra justamente, né, esse mau caratismo que o João Romão tem. Então ele vai mostrando justamente com a Bertoleza. Por fim, o que acontece? Tá? Eles vivem aqui nesse pé de guerra, um tentando chegar a uma ascensão social maior que o outro, tal, cada um da sua maneira. Ele aqui sendo totalmente corrompido nas falcatruas que ele acaba fazendo. O Miranda sendo, né, tendo esse problema moral com relação à mulher dele. Então, o que acontece? Quando Miranda, ele recebe um título de barão. E aí o João Romão fala, meu Deus do céu, não, se ele recebeu o título de barão, eu também tenho que receber. O que ele faz? Né? Ele, muito esperto, ele começa a dar em cima da filha do Miranda. Então, o que ele faz? Tanto que ele se casa com a Zulmira e recebe depois, mais tarde, o título de barão. Então, o que mostra? Então, aqui são os personagens que estão relacionados ao João Romão. A Bertoleza, a Zulmira. A Zulmira também tem relação com Miranda porque ela é filha do Miranda e da Dona Estela.
tá? Então, no final, então, para conseguir o que ele quer, ele até se casa e o Miranda permite. Se casa com a Zulmira e recebe também um título de barão. Tudo bem? Fora isso, nós temos 3 personagens que eu coloquei aqui, 4 personagens que eu coloquei aqui para vocês, que também são personagens importantes. Então, nós temos a Pombinha, né? Então, a Pombinha, que ela tem ela vai se casar, mas ela não pode se casar se ela não menstruar, e fica, né, o cortiço inteiro em cima dela para saber se menstrua, se não menstrua, tal. Nesse meio tempo, ela acaba tendo uma relação homossexual com a sua amiga, tá? Então, aí começam a surgir essas patologias sociais que eles falam. Então, essa primeira relação. A Rita Baiana, que é totalmente, né, é uma mulher que é totalmente livre, que faz o que bem entende, que inicialmente ela tem um namorado, o namorado da Rita Baiana é o Firmo, tá? Mas que ela se envolve com outras pessoas, inclusive ela vai se envolver com o Jerônimo. E o Jerônimo é o português que vem com sua mulher, né, para trabalhar na pedreira do João Romão e acaba, pelo determinismo, ele acaba o quê? Sendo influenciado por aquele meio e tem sim uma relação com a Rita Baiana. Então a Rita Baiana é justamente aquela mulher, né, que tem também que eles chamam de uma patologia social, porque ela tem aquela relação, ela vê a vida de uma maneira diferente. Tudo bem? E o Jerônimo, que é um personagem extremamente importante quando a gente falar de determinismo social. Tudo bem até aqui, gente? Então, ó, só para vocês tirarem um print, para terem aqui a história, para entenderem um pouquinho o que a gente vai falar logo mais. Então, continuando, vamos lá, tá? Então, agora que nós já vimos todos, já falamos um pouquinho do autor, já falamos um pouquinho da obra, tá? Vamos falar, vamos fazer uma análise mais fina nesse romance, tá? Quando eu falo do Cortiço, é bom sempre você ter, lembra que eu sempre falo assim para vocês, tenham sempre algumas obras na cabecinha de vocês que vão refletir aquele movimento literário. Então nós estamos aqui no realismo, né? E uma vertente desse realismo que é chamado realismo naturalismo, né? Então quando o Aloysio Azevedo ele escreveu, então assim, na verdade, para ele sempre, ele teve assim uma visão, ele nasce no Maranhão, e depois ele morre na Argentina, tá? Mas ele sempre teve, assim, uma percepção mais fina com relação a essa camada mais pobre da sociedade. Então, assim, no Rio de Janeiro, então é uma obra que ela aborda o Rio de Janeiro do século XIX, e ela vai falar justamente de de um cortiço que seria uma reunião de trabalhadores paupérrimos, tá? E que naquele caso eles vinham, né? Muitos estavam vindo de Portugal e como já vimos, né? O Jerônimo, então assim eles estão vindo para cá para trabalhar naquela pedreira. Então assim, aquele amontoado de gente, então o que aquilo vai refletir na sociedade? Então por que ele é muito naturalista? Ele não tem a mesma, ele não vai analisar profundamente nenhum dos personagens. Os personagens dessa obra são personagens superficiais, tá? Tanto que quando a gente fala em narrador, eu tenho um narrador aqui, ó, terceira pessoa onisciente. Então, é aquele narrador que ele pode falar muito bem da personagem, mas ao mesmo tempo ele é terceira pessoa. Então, assim, é o que ele tá vendo. Então, assim, ele fica mais preocupado em sensações adquiridas naquele momento, tá? Então, assim, como sensações? Então, assim, é o que nós chamamos de sinestesia. Coloquei aqui para vocês, tá? Então essa sinestesia, lembra, é uma figura de linguagem, né? Que ela vai fazer uma mistura de sensações. Então assim, é o olfato junto com a visão. Então para ser essa figura de linguagem tem que ter essa mistura. Tanto que o maior exemplo que a gente tem para sinestesia, né, na nossa literatura é o caso do incêndio que teve no Cortiço. Tá? Ele faz uma descrição tão minuciosa daquela situação, né, misturando essas sensações, que ele faz um uso perfeito dessa figura de linguagem. Tudo bem? Que mais que tem aqui?
Então, além da sinestesia, a gente tem o que é chamado zoomorfismo e animalização, tá? Então, o que é o zoomorfismo? Você acaba atribuindo características animais a seres humanos. Isso é muito falado na questão quando é citada a Rita Baiana. Então, assim, a Rita Baiana, ela é citada muitas vezes como a cadela no cio, né? Então você acaba trazendo uma animalização, uma zoomorfização para um ser humano e colocando ele numa situação mesmo deprimente, tá? Então assim, as pessoas desse cortiço, elas vivem de fato numa situação deprimente. Então aqui, por estarem todas juntas, né, todas assim no mesmo ambiente, o que que acontece? Lá pode ter vários tipos de doença. Eles falam até, foi colocado a questão da pombinha, o ser lésbica, né? Então assim, aquela questão também, ela não menstrua, então assim, precisa esperar menstruar para poder se casar. Então assim, essa colocação meio baixa das personagens é típica, tá? Dessa vertente do realismo que a gente chama de naturalismo. Tudo bem? O que nós temos aqui também? Essa linguagem, a linguagem sempre foi correta e culta. Então, assim, ele trabalha com essa linguagem, tá? Então, o Aloysio Azevedo, ele faz uso dessa linguagem, mas quando ele tem que mostrar a linguagem lá do pessoal que mora no cortiço, ele já faz o quê? Um registro fiel dessa linguagem. Então, ele mostra exatamente como ela é. O que acontece aqui, então assim, tem alunos que não têm muita paciência para aqueles livros que a gente fala muito descritivo, né? Mas, gente, lembrando isso, eu já falei para vocês, quanto mais descritivo, quanto mais descrições tiver naquela obra, melhor para você reconstruir, né, historicamente, socialmente, a sociedade daquela época. Então, quando a gente fala no realismo, você pega livros do Machado, né, você pega essa de Queiroz, e o que você vê lá? Essa descrição minuciosa para que você faça essa representação fiel. Senão você não consegue fazer isso, tudo bem? Que mais? Essa denunciar a camada, né, da sociedade, isso é típico do realismo, já vem com Machado. Então assim, quando você trabalha com Memórias Póstumas de Brás Cubas, você vê lá um Brás Cubas sendo, né, criticado, aquela vida vazia que ele tem, o nada, o não conseguir nada, o niilismo que nós já falamos. Então aqui o que acontece? Você tem dois personagens que de fato são personagens que, primeiro você tem o Miranda, né? Então o Miranda ele já vem numa situação que não é nada boa, porque ele se casa por interesse, então ele na verdade ele é agredido, né? O seu interior é agredido, no caso da sua mulher, o trair com todo mundo e todo mundo fica sabendo, mas ele aceita aquilo porque ele quer pertencer àquela camada alta da sociedade. E a gente tem o João Romão que vai trapaceando e vai conseguindo as coisas também através do quê? De atitudes nada positivas para uma sociedade. Então mostra que essa camada abastada é uma camada que ela não tem nada de positivo, que ela não traz nada de positivo. Então é aquela crítica ao capitalismo que nós já falamos também, que faz parte dos romances realistas, tá? O determinismo, então assim, determinismo, né, que faz parte do cientificismo, então assim, teoria de Darwin, isso tudo foi muito abraçado nesse romance que a gente chama de naturalista. O determinismo é justamente aquela ideia que o meio vai determinar o homem. Então nós temos aqui um personagem extremamente determinista, que é o Jerônimo, né, que é um português que ele vem com a esposa, ele vem casado de Portugal para trabalhar na pedreira. E o que acontece? Ele acaba sendo influenciado pelo meio social, né, do cortiço, e acaba inclusive traindo a sua esposa, deixando a sua esposa, indo ter um caso com a Rita Baiana, né? Então isso que é o determinismo, é quando o meio social, né, vai determinar as ações humanas. E aqui tem bastante, aqui é bem aparente.
E a ideia do romance tese, isso nós já falamos e vocês vão escutar bastante, né? Que é essa prosa, ó, vamos lá, de novo. Quando eu falo em prosa, né? Prosa na verdade, é uma marca visual, que é um texto escrito em parágrafo. Isso que é ser prosa. Se ele não tá em prosa, ele tá em verso, tá? Então aqui ele tá escrito em parágrafo, ele é uma obra de ficção que veicula uma doutrina. Então, qual doutrina está sendo vinculada aqui? Justamente a doutrina, né, determinista. Então, quando ele tem uma doutrina vinculada a essa obra, né, a esse romance, nós temos o que nós chamamos de romance tese. E só mais uma última observação. Romance, nós já vimos isso, tá? Não é pertencer ao movimento literário chamado romantismo. Nós estamos trabalhando aqui com romance que pertence ao movimento literário chamado realismo, tá? Então, romance é um tipo de narrativa que a gente chama de narrativa circular, e isso nós já vimos. Tudo bem? Então, vou deixar aqui para vocês darem um print para poder fazer o resumo depois e tirar as dúvidas mais tarde.